Olá pessoal! Este é o primeiro vídeo da série sobre a programação estruturada. Nesse vídeo são apresentados os conceitos elementares deste paradigma. Este vídeo é dividido em 4 partes. Na primeira parte são apresentados os principais conceitos da programação estruturada. A segunda parte mostra um possível ambiente de desenvolvimento em Fortran. Na terceira parte é exemplificado o conceito de variáveis em Fortran. Na quarta e última parte, são ilustradas funções que tratam da entrada e saída de dados em Fortran. Comecemos com as principais características da programação estruturada. A ideia central da programação estruturada é organizar os códigos dos programas em blocos, a fim de ampliar a clareza e a legibilidade dos códigos, além de promover a modularidade e o reuso destes códigos. Além da adoção dos blocos, a programação estruturada também advoga a favor da abolição de saltos a pontos arbitrários do código, como acontece com os saltos do assembly ou com o comando goto das linguagens C e C++. A programação estruturada propõe construtos que permitem controlar o fluxo de execução por meio de condicionais e de laços, e assim usando saltos de forma controlada e implícita. Estes construtos são fundamentados em um importante teorema apresentado em 1964, o qual demonstrava que qualquer programa pode ser escrito por meio de 3 possíveis combinações de subprogramas. Deste modo, os saltos para pontos arbitrários seriam não apenas indesejáveis, mas também desnecessários. O teorema da programação estruturada nos afirma que é possível criar um programa combinando subprogramas de apenas 3 maneiras diferentes. A primeira delas, executar um subprograma e, em seguida, o outro subprograma. Essa é a denominada sequência. Segunda forma é executar um entre 2 subprogramas possíveis, de acordo com uma expressão booleana. Esta é a seleção. Por fim, a terceira e última maneira é executar um subprograma enquanto uma expressão booleana é verdadeira. Esta é a iteração. Embora o teorema da programação estruturada não tenha recebido a devida atenção quando foi publicado, um famoso texto de Dijkstra, o qual alertava sobre os perigos do goto em 1968, tornou-se um marco na história da computação. Dijkstra passou a afirmar que os programas deveriam ser organizados de maneira sistemática, a qual denominou programação estruturada. O primeiro projeto de larga escala bem-sucedido que adotou a programação estruturada foi conduzido pelo New York Times em 1972. O sucesso desse projeto, em conjunto com as palavras de Edward Yourdon na década de 70, auxiliaram na difusão e na adoção da programação estruturada. A metodologia proposta para a programação estruturada consistia na redução da complexidade do programa por meio de 3 estratégias. A primeira delas, a análise top-down para a solução do problema. A segunda delas é o uso de modularização para a estrutura e organização do programa. E a terceira estratégia é o uso de código estruturado para os módulos individuais. Vamos olhar com mais calma para cada uma dessas estratégias. Em relação à análise top-down, essa diz respeito à resolução do problema e da listagem das instruções que implementam a solução proposta. Caso a complexidade do problema não permita uma solução direta, a ideia da análise top-down é dividir o problema em subproblemas menores e, posteriormente, combinar as soluções dos problemas para compor a solução do problema original. O interessante dessa abordagem é que, se um subproblema ainda for muito complexo, ele também pode ser subdividido, e essa subdivisão acontecerá até que os subproblemas possam ser resolvidos diretamente. Já a modularização diz respeito à organização e à divisão do código. As unidades de divisão do código seriam módulos, subrotinas e programas. O importante é que, em termos de contribuição para a solução, cada uma dessas unidades sejam responsáveis por uma única tarefa. Por fim, um código estruturado organiza as instruções da solução através das estruturas de controle. Essas estruturas definem a forma que um conjunto de instruções será executado, ou de forma sequencial, ou de forma condicional, ou repetidamente. Essas estruturas disciplinam a questão dos saltos, uma vez que cada uma delas tem, no contexto macro, um único ponto de entrada e um único ponto de saída, no sentido do ponto a partir do qual a execução seguirá ao final de um bloco de seleção ou de um bloco de repetição. Os programas organizados segundo a programação estruturada terão um módulo principal, que será responsável pelo início da execução e também pela solução do problema. Caso a solução demande uma ou mais subtarefas, essas serão delegadas para outros módulos, que serão executados a partir do módulo principal.
Escolher nomes que descrevem claramente as responsabilidades dos módulos, das subrirotinas e das variáveis amplia a semântica do código e é considerado boa prática no contexto da programação estruturada. A legibilidade do código também pode se beneficiar por meio do uso de comentários. Outra boa prática é utilizar tipos de dados agregados, que unem sob o mesmo nome uma série de variáveis que, em conjunto, representem um ente no contexto do problema que está sendo resolvido. As subrirotinas são unidades organizacionais fundamentais na programação estruturada. Formalmente, uma subrirotina é composta por uma sequência de instruções agrupadas sob um mesmo nome e que, em conjunto e na ordem especificada, são capazes de realizar uma tarefa. A depender da linguagem, as subrirotinas podem ser implementadas tanto no próprio programa ou em arquivos separados. No segundo caso, estes arquivos podem ser agrupados em bibliotecas, as quais permitem que essas subrirotinas sejam reutilizadas em diversos códigos distintos. Também depende da linguagem o nome ou nomes que identificarão as subrirotinas. Os mais comuns são procedimentos, funções, rotinas, métodos e subprogramas. O termo que unifica todos esses demais termos é unidade invocável. Cada subrotina realiza uma tarefa e, neste sentido, são independentes das demais. As linguagens permitem declarar subrotinas de forma que elas possam ser chamadas e utilizadas quantas vezes forem necessárias. Uma subrotina pode ser invocada por qualquer outra subrotina e, por sua vez, também pode invocar outras subrotinas. O código que é responsável pela realização da tarefa da subrotina é denominado corpo da subrotina. Uma subrotina é invocada por meio de seu nome e por uma sequência de valores que serão atribuídos aos seus parâmetros, onde os parâmetros são uma lista de variáveis definida pela rotina que representam valores necessários para sua correta execução. Os valores que são associados aos parâmetros da rotina no momento da sua chamada são denominados argumentos de chamada da subrotina. Ao final de sua execução, uma subrotina pode ou não produzir um novo valor, o qual é denominado retorno da subrotina. Para distinguir entre as subrotinas que possuem das que não possuem retorno, algumas linguagens chamam funções as subrotinas com retorno e procedimentos as subrotinas sem retorno. Se, em seu corpo, uma subrotina invocar a si mesma, o que é perfeitamente válido, essa rotina é denominada subrotina recursiva. Em relação ao nome da subrotina, uma convenção comumente adotada é que este nome seja um verbo que caracterize a ação realizada pela subrotina. No cenário ideal, cada subrotina executa uma única tarefa e não depende de outras subrotinas, ou depende apenas de algumas outras poucas subrotinas. Outra importante unidade de organização dos programas estruturados é o bloco. Um bloco é uma seção de código delimitada que consiste em declarações, comandos e expressões. As estruturas de controle citadas anteriormente, a saber, sequenciamento, seleção e iteração, têm blocos associados às suas ações. O bloco permite agrupar um conjunto de comandos correlacionados como um único comando, que representaria o resultado da execução de todos os comandos contidos no bloco, na sequência em que foram especificados. Outra importante característica dos blocos é que eles delimitam o escopo das variáveis, dos procedimentos e também das funções, o que auxilia no controle dos nomes, evitando possíveis conflitos. O início e o fim de cada bloco é marcado ou por palavras reservadas à linguagem ou por pares de símbolos específicos. Algumas linguagens utilizam as palavras begin e end para delimitar o bloco, já outras linguagens utilizam caracteres como abre-chave e fecha-chave para marcar o bloco. Passemos agora para a segunda parte desse vídeo, onde falaremos brevemente sobre a linguagem Fortran. A palavra Fortran é uma contração da expressão em inglês que significa tradução de fórmulas e que nomeia uma linguagem de programação desenvolvida na década de 50. 70 anos depois, a linguagem Fortran continua sendo uma das principais, se não a principal, linguagem no que diz respeito à programação científica. O primeiro compilador Fortran foi desenvolvido entre 1954 e 1957 na IBM, e o padrão Fortran 95 é um dos mais populares da linguagem. A característica mais marcante de Fortran é o seu excelente desempenho em computação numérica, o que justifica sua ampla adoção na computação científica. O GFortran é um projeto GNU
que fornece um compilador e uma série de bibliotecas para a linguagem Fortran. O compilador é compatível com o padrão Fortran 95 e também tem suporte legado ao padrão Fortran 77. Em distribuições Linux, há o pacote gfortran, o qual pode ser instalado por meio do apt. A instalação pode ser checada por meio do comando F95-V. Esta é uma possível implementação para o Hello World em Fortran. O bloco do módulo principal, chamado Hello, inicia na linha 2 e se encerra na linha 6. Este bloco utiliza o comando write, o qual imprime a string Hello World no terminal. O significado dos parâmetros entre parênteses será esclarecido mais adiante. Observe que os comentários em Fortran iniciam com o caractere exclamação. Para compilar um código em Fortran gerando um código objeto, utilize o comando F95-C e o nome do seu arquivo com a extensão .f90. Para gerar o executável a partir do código objeto, utilize o comando F95, o nome do seu código objeto, o qual tem extensão .o, -o e o nome do executável. Ambas etapas podem ser realizadas simultaneamente por meio do comando F95, o nome do seu arquivo com extensão .f90, -o e o nome do executável. Para rodar o executável, o procedimento é idêntico ao utilizado para quaisquer executáveis em Linux. Basta indicar o caminho do arquivo executável. Passemos para a terceira parte desse vídeo, onde veremos como o conceito de variáveis é tratado em Fortran. As variáveis em Fortran estão associadas a regiões da memória, e os valores armazenados nessas regiões podem ser lidos ou modificados. Cada variável recebe um identificador ou nome, o qual deve ser iniciado por um caractere alfabético e que deve conter apenas caracteres alfanuméricos ou o underline. A linguagem Fortran não faz distinção entre caracteres maiúsculos e minúsculos. Assim como acontecia nas linguagens imperativas, uma variável pode referenciar tanto o valor armazenado quanto a localização da região de memória. Qual das duas interpretações será utilizada depende do contexto em que a variável é utilizada, se ela é um L-value ou ela é um R-value. A sintaxe para a declaração de uma variável em Fortran é a seguinte: o tipo de dado da variável, seguido por um par de dois pontos, o nome da variável e, opcionalmente, o sinal de igual seguido do valor inicial dessa variável. Os tipos de dados mais comuns em Fortran são real, inteiro, complexo e caractere. Novamente, na declaração de uma variável, o valor inicial é opcional. Uma string é declarada como um vetor de caracteres. Em sua declaração, o tipo caractere deve ser seguido por seu tamanho, indicado pelo termo len, seguido de um símbolo de igual e do número n de caracteres, isso tudo entre parênteses. É possível restringir o acesso a uma variável a apenas leitura, de forma que a variável represente uma constante. Isso é feito por meio da palavra-chave parameter, que deve acompanhar o tipo da variável, separada deste tipo por uma vírgula. Observe que, no caso das constantes, o valor inicial passa a ser obrigatório. Se a expressão implicit none for utilizada em um código, todas as variáveis deverão ser declaradas antes de seu primeiro uso. O uso dessa expressão é considerada boa prática de programação em Fortran. Este código computa a área de um círculo de raio R. Na linha 6 é declarada uma constante real, que representa o π. A linha 7 declara uma variável real A e a linha 8 uma variável inteira R. Observe, nas linhas 10 e 12, que a atribuição e os operadores aritméticos se comportam como a maioria das linguagens. A linha 14 imprime na saída a área A. Fortran possui uma série de operadores aritméticos, inclusive um operador para exponenciação. Se uma expressão utiliza um ou mais operadores distintos, o operador de menor precedência será executado antes do operador de maior precedência. A tabela abaixo fornece as precedências de 5 dos operadores aritméticos. Uma característica interessante de Fortran é a existência de funções intrínsecas à linguagem, as quais podem ser utilizadas sem a necessidade de se importar bibliotecas ou arquivos externos. A maioria das funções intrínsecas estão relacionadas às funções matemáticas ou à manipulação numérica. Essa tabela apresenta alguma dentre as funções intrínsecas. Observe a legenda, a qual sinaliza o tipo de parâmetro da função. Os tipos podem ser reais, inteiros ou complexos, ou mesmo uma combinação
desses tipos. Este código computa a forma polar de um número complexo C. Na linha 6 é declarado o complexo C. Observe que a parte real e a parte complexa são passadas como parâmetros desta inicialização. Na conversão são utilizadas três funções intrínsecas. A primeira delas, a função sqrt, que computa a raiz quadrada do seu parâmetro. A segunda delas é a função aimage, que extrai a parte complexa do número complexo C. A terceira e última é a função atan, que computa o arco tangente do seu argumento. Em Fortran, as constantes que representam os valores lógicos são bem diferentes da maioria das linguagens. Elas são precedidas e sucedidas por um ponto final. As variáveis booleanas em Fortran são do tipo logical. Assim como as constantes, os operadores lógicos também usam a convenção de serem precedidos e sucedidos por pontos finais. Os operadores relacionais também podem usar essa convenção, ou utilizar dos símbolos que são adotados pela maioria das linguagens de programação. Este código verifica se um competidor poderia ou não participar da maratona de programação em 2020. As variáveis inteiras declaradas na linha 7 representam o ano de ingresso do estudante na graduação e o ano em que ele nasceu. São duas variáveis lógicas, a que indica se o estudante está ou não em sua primeira graduação e o resultado da verificação. A linha 11 codifica as regras de elegibilidade da maratona. Ou o estudante nasceu em 1997 ou depois, ou ele ingressou em sua primeira graduação no ano de 2015 ou depois. Chegamos na quarta e última parte desse vídeo, onde veremos como Fortran trata a interação com os usuários por meio da escrita e da leitura na saída e entrada padrão, respectivamente. Para escrever uma lista de dados em um arquivo, com a formatação especificada, usamos a função write. O primeiro parâmetro é o fluxo onde os dados indicados serão impressos. Este fluxo pode ser um arquivo, identificado por um número inteiro, ou uma string, ou o símbolo estrela, o qual indica o valor padrão da função, que, em geral, aponta para a saída padrão. O rótulo aponta para o formato a ser utilizado, e também pode ser preenchido com o símbolo estrela, que usará a formatação livre, utilizando o valor padrão de cada tipo. Para declarar um formato de impressão, a sintaxe é essa. O rótulo que identifica o formato, a função format e, entre parênteses, a lista dos descritores de formato. A lista dos descritores é composta por uma série de itens, separados por vírgulas, que indicarão como a saída será formatada. Essa tabela especifica 4 descritores possíveis. O primeiro deles indica que os próximos n inteiros devem ser impressos utilizando w caracteres cada. O segundo imprime os próximos n valores, complexos ou reais, em ponto fixo, com w caracteres antes da vírgula e d dígitos depois da vírgula. O terceiro é idêntico ao segundo, com a diferença que será utilizado ponto flutuante ao invés de ponto fixo. Por fim, o quarto descritor indica que a variável a, de um tipo que não seja numérico, deve ser impressa com w caracteres de tamanho. A leitura é feita por meio da função read, que realiza a leitura para cada uma das variáveis indicadas na lista, passada como argumento. Essa função faz a leitura a partir do fluxo indicado, utilizando o formato indicado, sendo que esses dois parâmetros têm o mesmo significado dos análogos da função write. Essa função tem um terceiro e importante parâmetro, o qual é opcional. Se for passado, o rótulo indicado em end indicará o ponto do código para onde o fluxo deve seguir caso a leitura não seja realizada com sucesso. De certa forma, este parâmetro guarda semelhanças com os saltos em assembly, os quais seguem rótulos. Este código computa o valor de cada parcela de um financiamento de R$ em N meses, com uma taxa de juros mensal J sem entrada. Observe que a leitura dos valores de R, J e N é feita na linha 11, utilizando a entrada padrão e a formatação padrão também. Já a linha 17 escreve o valor de P na saída padrão, segundo o formato especificado no rótulo 1. O rótulo 1 é declarado na linha 19 e diz que deve ser impressa a string prestação, 2 pontos, um espaço e, em seguida, um valor em ponto flutuante com 9 casas antes e 2 casas depois da vírgula. Para quem conhece a linguagem C, compare essa estratégia de formatação da saída com a utilizada pela função printf. Essas foram referências consultadas para a elaboração deste material. Finalizamos aqui este primeiro vídeo sobre a programação estruturada.
No próximo vídeo, serão ilustrados os tipos de dados de usuário e as funções. Até lá!